Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a disciplina Orçamento para Manutenção de Automóveis. Hoje nós vamos ver a aula número 8. Nessa aula 8, nós vamos fazer a comparação entre o orçamento calculado, pelas fórmulas e o orçamento pela hora cheia. Porque na aula anterior eu expliquei sobre o orçamento pela hora cheia, mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida entre alguns de vocês. Então aqui eu vou fazer uma comparação dos dois orçamentos, para assim, tirar alguma dúvida que possivelmente algum de vocês, teve. Bom, nós vamos ver aqui então um exercício resolvido do orçamento calculado pelas fórmulas e depois nós vamos fazer o mesmo exercício com os mesmos dados pela hora cheia, para a gente fazer a comparação. Então vamos ver aqui os dados iniciais, para nós fazermos esse exercício de orçamento. Então aqui vão considerar aqui uma oficina mecânica, chamada supostamente zero bala limitada, Então tem aqui os dados dos salários dos funcionários, auxiliar do mecânico, salário de 1.250, o eletricista automotivo, supervisor técnico, Aqui também já relacionamos as despesas fixas, e as despesas variáveis, como nós estávamos fazendo no exercício das aulas anteriores. Então, com esses dados aqui, nós vamos fazer mais um exemplo resolvido. Então, continuando aqui nos dados da oficina, o preço das peças a serem substituídas num veículo Uno, ano 2015. Então, tá lá, a bomba d'água vai custar R$ 125, jogo de velas de ignição R$ 350 e assim por diante. Então, aqui nós temos os dados dos preços das peças que vão ser necessárias a substituição nessa manutenção que nós vamos fazer nesse exercício. Lembrando que esses preços das peças, quando você estiver fazendo sozinho, você tem que pesquisar no site da internet, observando o modelo do carro e o ano do carro. E aqui no exercício eu estou fornecendo pronto, mas um dia você vai precisar de fazer isso sozinho, na empresa, para você. Então é importante buscar esses preços atualizados na internet, naqueles sites que eu já informei para vocês, em aulas anteriores. Bom, então vamos resolver aqui, esse exemplo de orçamento pela fórmula, as fórmulas. Então nós vamos ver aqui o custo da mão de obra. Como nós já vimos em aulas anteriores, eu nem vou repetir aqui a fórmula, Nós temos que somar os salários, multiplicar por 1,7, que são aqueles encargos sociais, de fundo de garantia, de INSS, e dividir por 190. Aqui eu não vou multiplicar pelo tempo estimado ainda, porque a gente pode fazer a fórmula sem multiplicar no primeiro momento pelo tempo estimado, porque fica mais fácil fazer a conta, tá? Então, aqui fazendo a soma dos salários, como nós vimos no slide anterior, multiplicado por 1,7, deu 19.550, dividido pelos 190, fazendo aqui assim mais detalhado, nós vamos ter 102,89. Agora, esse valor 102,89 é o preço da mão de obra para cada 1 hora de trabalho na oficina. Quer dizer, não considerei por enquanto aqui a hora trabalhada. Bom, para ter o valor da custo da mão de obra com as horas trabalhadas, nós temos que multiplicar o tempo estimado, que nesse exemplo aqui vai ser de 5 horas, por esse 102,89 aqui, Então, eu posso fazer direto lá na fórmula de cima. Mas, como a conta fica muito grande, costuma a gente enganar lá na calculadora, é bom fazer separado aqui, tá? E às vezes também é interessante para ter uma ideia de qual que é o valor da mão de obra da oficina em 1 hora de trabalho, independente do tempo de execução. Então, fazendo aqui, o cálculo do custo da mão de obra, o 102,89 vezes os 5 horas trabalhadas, que a gente fez separado aqui. Então, o total, 514,45. Se fizer lá na forma direto com o tempo estimado, dá o mesmo valor. Bom, agora a gente vai ter que somar as despesas fixas, Tem aquela fórmula que a gente já viu, não há necessidade de repetir a fórmula aqui, porque
nós já vimos aí em várias aulas anteriores, né? Somou aqui as despesas fixas, né? Aluguel, etc., né? Então deu aqui R$ 116,66, as despesas fixas, né? Agora também nós temos que somar as despesas variáveis, né? Conta de luz, conta de água, né? Então, lembrando que tem que dividir por 24, né, que são os dias úteis no mês, né? Então aqui as despesas variáveis, R$ 47,08. Temos também que somar com o preço das peças, né, que vão ser trocadas durante a manutenção. Então tá lá a bomba d'água, o amortecedor, né, o cabo de vela, as velas, né, que nós relacionamos no slide anterior. Então somando aqui o preço de cada peça que será substituída, vai dar um total de R$ 860. Bom, agora nós temos que calcular o custo parcial. Aqui eu estou repetindo a fórmula aqui, né, só para a gente relembrar. Então o custo parcial é o custo da mão de obra, mais as despesas fixas, mais as despesas variáveis, mais o custo das peças. Então, somando aqui, né, o custo da mão de obra 514,45, despesas fixas 116,66, despesas variáveis 47,08 e o preço das peças nós calculamos aqui em cima, né, R$ 860. Então, fazendo essa soma aqui, nós vamos ter que o custo parcial vai ser de R$ 1.538,16. Esse custo parcial vai servir para a gente calcular a taxa administrativa, a taxa de lucro, né, de lucratividade, né, e também o valor do imposto para esse serviço. Então, tendo o custo parcial, nós vamos agora calcular a taxa de lucro, né, de lucratividade que o proprietário da oficina vai ter para esse serviço, lucratividade só para esse serviço. Então, vocês lembram que eu comentei em aulas anteriores que o mercado hoje, as oficinas de modo geral, né, utilizam 15% de taxa de lucratividade. Só que 15% é 15 dividido por 100 na matemática, né? Então a gente tem que multiplicar 0,15 pelo custo, o custo parcial, né? Que 0,15 vezes 1.538,16 dá 239,72. Então isso aqui é o lucro que o dono da oficina vai ter com esse serviço. Só com esse serviço ele vai ter esse lucro. Agora, nós vamos calcular a taxa administrativa, que não deixa de ser um lucro também, né, para o dono da oficina. Na realidade, a taxa administrativa soma na lucratividade, né? Então, a taxa administrativa, também já comentei em aulas anteriores, né, é aquele valor para compensar um determinado dia no mês que não vai ter serviço na oficina, ou um custo que o proprietário da oficina vai ter que ter para sair para comprar as peças lá na loja que vende as peças, né? Então, tudo isso, esses imprevistos, né, são compensados aqui na taxa administrativa, que na realidade é o mesmo valor da taxa de lucratividade, porque a gente usa também os 15%. Então, o valor da lucratividade da taxa administrativa, elas têm o mesmo valor aqui nesse tipo de cálculo. Já fizemos ali no slide anterior, né? Aqui o valor da taxa administrativa. Só para relembrar aqui em cima, né? Que os serviços administrativos, como propaganda, captação de cliente, compras de peças, né? Um dia que não vai aparecer nenhum serviço lá durante o mês, é para compensar tudo isso que tem a taxa administrativa. Agora vem mais despesa para o dono da oficina, que é o cálculo do imposto referente a cada serviço realizado na oficina. Então, para cada serviço que for realizado na oficina, o dono da oficina tem que pagar um imposto para o governo. Então, essa porcentagem da taxa de imposto para a microempresa ela é menor. O que é microempresa que eu falei lá na primeira aula? É aquela oficina que tem no máximo 9 funcionários. Então, se a oficina tem no máximo 9 funcionários, o governo cobra uma taxa bem menor de imposto se a oficina tivesse mais de 9 funcionários. Então, essa taxa estabelecida pela Receita Federal do governo é entre 8% e 11%. Dependendo do valor do faturamento anual da empresa. Então,
se for 8%, matematicamente, eu tenho que usar lá na fórmula 0,08, que seria 8 dividido por 100. Ou se eu for usar 11%, é o 11 dividido por 100, matematicamente, né, vai dar 0,11. Então, agora, dependendo do faturamento, né, do dinheiro que a oficina ganha somado no fim do ano, o governo vai cobrar 8% ou 11%. Mas se a gente não souber isso quando está fazendo orçamento, a gente põe 11%, que é o valor maior aqui, né? Então, aqui embaixo eu repeti para vocês, né, que eu tinha colocado lá no primeiro slide, a forma que nós vamos calcular o valor do imposto, né, que é o custo parcial mais a lucratividade, mais a taxa administrativa, multiplicado por essa porcentagem aqui de 8 ou 11%. Bom, parece que deu um probleminha no áudio aqui, né? Mas vamos retomar aqui. Então agora nós vamos já calcular o valor do orçamento, né? Calculado com a utilização das fórmulas que a gente está fazendo aqui. Então, vamos repetindo aqui a fórmula do valor do orçamento, é o custo parcial, mais a lucratividade, mais a taxa administrativa, mais os impostos, né? Então, nós temos aqui que o custo parcial foi 1.538,16, a lucratividade 239,72, o mesmo valor da taxa administrativa, né, 239,72, mais o imposto para esse serviço, que foi 221,93. Fazendo essa soma toda aqui, nós vamos ter um valor de 2.339,53 centavos. Mas, como é um valor final, para não dar esses centavos aqui para o cliente, para ele evitar dele pagar com umas moedinhas, né? A gente arredonda aqui esse valor para um valor inteiro mais próximo. 2.339,53, a gente arredonda para 2.340, né? Para ficar arredondado. Então, portanto, considerando as fórmulas, né? Essas fórmulas que nós vimos aqui que são praticadas pelo mercado, o valor do orçamento assim informado para o cliente é de 2.340. Bom, então agora nós vamos fazer esse mesmo exercício fazendo o orçamento pela hora cheia, para vocês verem se vai dar alguma diferença ou não. Então, a hora cheia, né, é aquele valor que o proprietário da oficina mecânica, geralmente uma oficina mecânica pequena, que tem, né, 4, 3 funcionários, né, então ele, às vezes por não saber ou por não ter segurança para fazer os cálculos do orçamento por essa forma, ele faz do jeito dele, né, ele vai fazer do jeito dele. Agora, o jeito dele, ele sabe que ele tem que somar o preço das peças que ele vai comprar e ele estabelece lá um valor fixo por hora de trabalho na oficina, por exemplo, R$130 por hora ou R$180, ele que estabelece, né? Tem mês que ele pode levar um pequeno prejuízo, mas tem mês que ele leva mais prejuízo, ele leva lucro, né? Agora, quando ele leva lucro, ele está lesando o cliente, né? Quando ele leva prejuízo, o cliente está levando vantagem. Mas é uma maneira que o mercado utiliza, né? As oficinas pequenas, né? Agora, se é correto ou não, o proprietário da oficina é que vai analisar, né? Então, tem uns que acham que assim ele acaba não tendo prejuízo, outros acham que assim ele tem um lucro maior, mas, né, nós temos que saber pelo menos os dois jeitos. E, como eu já falei, a maneira correta é o valor calculado, mas a gente não pode ignorar o cálculo do orçamento pela hora cheia, porque muitas oficinas, principalmente as pequenas, fazem, né? Então, como eu estava comentando, né, no orçamento pela hora cheia, a oficina não utiliza aquelas formas matemáticas, né, como mão de obra, despesa fixa, despesa variável, custo parcial, taxa administrativa, taxa e até os impostos também, né? Porque eles consideram que no valor que eles estabelecer pela hora cheia, lá R$150, R$180, já está embutido isso aí, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Então, a maioria das oficinas mecânicas que adotam a hora cheia estabelece também um pagamento mínimo de 2 horas. Isso que eles fazem é como se fosse aquela taxa administrativa que a gente calcula lá na plataforma, porque ele não põe a taxa administrativa, mas ele põe por segurança isso aqui, do mínimo de 2 horas. Então, quer dizer o seguinte, se aparecer lá um serviço que a oficina calculou que vai ser 4 horas, ele acrescenta mais 2 horas, vira 6 horas.
exatamente para algum imprevisto, né? Alguma despesa imprevista. É como se fosse aquela taxa administrativa que a gente usa, ok? Tem cliente que reclama disso. Ah, por que está me cobrando 2 horas a mais? Ele explica, né, e tal, né? E se o cliente não concordar, ele acaba dando um desconto para aquele único cliente, mas os demais ele vai cobrando, né? Mas isso aqui é praticado, né? Não é ilegal fazer isso aqui. Então, nesse exemplo aqui que nós vamos fazer, né? A hora cheia praticada, no caso aí pela oficina Zero Bala, é de R$ 180. Quer dizer, independente do serviço, ele vai estar cobrando R$ 185, né? 185 vai estar marcado aqui de amarelo, né? Por cada hora cheia, né? Lembrando, né? Aquilo que eu falei no slide anterior, que na oficina Zero Bala ele também cobra um valor mínimo de 2 horas, né? Acrescida nas horas de trabalho. Então, se a hora de trabalhar vai ser 5 horas, ele vai computar 7 horas, né, para compensar essas 2 horas aqui. E como eu comentei no slide anterior, seria uma coisa similar ao que a gente faz no cálculo com a taxa administrativa, só que aqui, né, ele estabelece sempre essas 2 horas, né? R$ 185, sempre 2 horas, durante um mês, durante 2 meses, né, até ele ver que se precisa de reajustar essa hora cheia, né? Essas 2 horas é mais ou menos que eles praticam e fica equilibrado lá o valor. Ou então fazendo aqui o mesmo exercício, repetindo o mesmo exercício, né? Agora com a hora cheia. Então lembra lá que o preço das peças, né? Lá, bomba d'água 125, jogo de velas 350, amortecedor traseiro 150, né? Então as mesmas peças do exercício que eu resolvi, né, nos slides anteriores. Então somando aqui os mesmos R$ 860 que deram lá no exercício anterior, né? Porque esse valor aqui vai ser comum, tanto pelo orçamento da hora cheia, como aquele que nós temos pelo orçamento calculado. Bom, fazendo aqui, então, lá, o valor da hora cheia, né, nesse exemplo é R$ 185, né? O tempo para execução do serviço, 5 horas, o mesmo tempo que nós usamos no exercício, né, calculado, né? Agora, a hora mínima adicionada ao tempo de execução do serviço é 2 horas, o que a oficina Zero Bala ela acrescenta, né? Sempre 2 horas em qualquer serviço. Se aparecer um serviço de 1 hora, cobra 3. Se aparecer de 8 horas, cobra 10, né? E o tempo total de execução do serviço, como é que vai ser? As 5 horas que ele estabeleceu lá pela prática, mais as 2 horas adicionais, totalizando, né, 7 horas que ele vai computar lá para cobrar o serviço. E o preço das peças, né, que a gente calculou aqui no slide anterior, que deu R$ 860. Então, né, isso aqui é importante, né, para fazer aqui o cálculo do orçamento pela hora cheia. Então, vamos dar continuidade aqui na solução do orçamento pela hora cheia, né? Então, aí tem uma fórmula aqui que facilita, né, para a gente lembrar quando vai fazer a fórmula do valor do orçamento pela hora cheia. Então, aqui, ó, é o valor da hora cheia multiplicado pelo tempo total da execução do serviço, aquele tempo total acrescentado às 2 horas, mais o preço das peças, tá vendo? Então, aqui é só para facilitar, né, no momento que você for fazer isso sozinho, você guardar essa fórmula aqui para acabar não enganando, né? Então vamos fazer aqui, ó. O valor da hora cheia foi quanto estabelecido? R$ 185. O tempo total de execução do serviço acrescentando as 2 horas, 7 horas, mais o preço das peças, 860. Então fazendo essa multiplicação, tem que fazer primeiro a multiplicação, tá? Multiplicação antes da soma, pus até um parênteses ali. Então 185 vezes 7, 1.295, mais o preço das peças, 2.155. Né? Então, não esquecer que tem que fazer primeiro a multiplicação. Agora, nós vamos fazer a comparação entre o orçamento calculado e o orçamento que nós fizemos agora pela hora cheia. Então, o orçamento calculado, lembram lá? Deu R$ 2.340, o orçamento calculado pelas fórmulas. E agora o orçamento pela hora cheia deu 2.155. Então observa que no valor, nesse caso aqui, não ficou tão
distante, né? Tão distante. Mas isso, cada caso é um caso. Não quer dizer que, né, todos vão ficar assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ver qual foi essa diferença aqui, né? O orçamento calculado, 2.340, menos o orçamento pela hora cheia, 2.155. Bom, deu uma diferença de R$ 185. Vamos ler aqui embaixo? Então, neste caso, o proprietário, o orçamento pela hora cheia, causou ao proprietário da oficina Zero Bala um pequeno prejuízo de R$ 185 nesse serviço. Não quer dizer que nos outros serviços vai ser isso aqui, vai variar, né? Por isso que tem que fazer caso a caso. Bom, mas como ele cobra a hora cheia de R$ 185 e acrescenta 2 horas, então a gente já pode projetar que certamente ele vai ter proporcionalmente prejuízo nos demais serviços, porque aqui já deu o indicador. Claro que vai ser um valor, pode ser maior, pode ser menor. Então, no caso aqui desse exemplo aqui que nós estamos comparando da oficina Zero Bala, não é para ele fazer hora cheia com R$ 180 e 2 horas a mais, não é vantajoso. Então ele tem que aumentar essa hora para R$ 190, por exemplo, né? Ou R$ 195, para ele chegar no equilíbrio, né? Mas mesmo assim, pode, dependendo do tipo de serviço, não acontecer. Agora, o que acontece na oficina é que o cara deixa lá esse valor de hora cheia durante um ano, né? Durante o ano inteiro ele deixa lá o valor da hora cheia, sem alterar. E ele só vai notar que teve prejuízo no fim do ano, quando ele vai fazer quando o contador vai fazer o cálculo do imposto de renda para ele. Porque aqui ele não fica sabendo quanto que ele está pagando de imposto para esse serviço. Aí chega no fim do ano, ele tem aquela pancada lá que o imposto de renda dele vai dar R$ 9.000, R$ 20.000, né? E ele não vai pegar ele de surpresa. Imposto de renda não pode deixar de pagar, né? Então, como eu falei na aula anterior, a maneira assim, recomendada é fazer o orçamento pelas fórmulas. Mas, na prática, vai ter oficina, principalmente as pequenas, que fazem assim. Como vocês viram aqui, não é um disparate grande, né? Nesse exemplo aqui. Então, mas é uma realidade que você tem que conhecer. Às vezes você pode futuramente trabalhar numa oficina que o dono da oficina fala, não, eu quero que você faça pela hora cheia. Então você tem que fazer, vai mostrar para ele, né, que tem casos que o valor da hora cheia às vezes tem que ser reajustado, né? Agora ele não pode cobrar um valor de hora cheia de um serviço de um cliente e do cliente B ele cobrar o valor da hora cheia com outro valor. Aquele valor da hora cheia tem que ser para todo o serviço da oficina que ele tem naquele mês, né? Ele pode no final do mês reajustar esse valor da hora cheia. Ou se tiver muito, ele está vendo que os clientes estão reclamando, ele pode baixar esse valor para o mês seguinte, né? Então assim ele vai levando, ok? Ó, professor, mas já acabou a aula? Pessoal, é porque eu fiz essa mais curtinha, que na realidade, né, foi uma revisão do que a gente viu nas aulas passadas. E como eu falei no início da aula, a próxima aula vai ser a prova, a segunda prova de orçamento, né? Ainda online, você pode consultar, né? Então vai ser a nossa próxima prova, vai ser a próxima aula, né? Vai ser online. Eu vou passar isso no domingo ou na segunda-feira para vocês fazerem, que depois vamos ter uma prova final ainda, tá? Eu vou deixar também um exercício, né? Vou mandar para vocês um exercício similar a esse que nós vimos aqui nessa aula 8, ok? Então, bons estudos!